Alô, alô, tudo bem? Sou eu, Paulinho Boa Pessoa, mas você sabe que pode me chamar de amigo. Eu tô aqui no canal A Verdade de Cada Um para contar mais uma história muito diferente, essa história, muito diferente. Ela é sobrenatural, ela tem muito de mistério, mas também ela tem muito de emoção. Eu quero agradecer demais essa pessoa querida que nos mandou essa história, porque ao mesmo tempo em que é uma homenagem ao Dia dos Pais, também é uma história muito tocante, muito comovente, que fala de sobrenaturalidade. Eu gostei demais. Tenho certeza que vocês irão gostar também. Queria pedir a vocês uma coisa muito importante. Por favor, importante mesmo. É que esse canal, A Verdade de Cada Um, teve um problema de ordem técnica. E aconteceu o seguinte. Quem era, por exemplo, membro do canal, deixou de ser. Então, por favor, você que era membro aqui do canal, observa. Volte a ser membro. Eu preciso de você. Eu queria que você voltasse a ser membro. Ou então você que não foi membro ainda do canal, que seja. Venha se tornar membro do canal A Verdade de Cada Um. Isso fortalece o canal, me dá um status muito diferenciado junto ao YouTube, fortalece o nosso time, a gente cresce e melhora tudo. Inclusive eu recebo mais histórias, porque o YouTube passa a divulgar e a promover melhor o canal. Venha ser membro. É muito importante você se tornar membro. Assim como é importante que você se inscreva aqui nesse canal. Se inscreva. Vai ser muito importante. Eu queria preparar o teu coração para as coisas que eu vou contar, porque é uma história diferente essa. Certeza absoluta que você vai se emocionar com a história e depois você vai até se arrepiar. Tudo pronto? Eu estou preparado aqui. Então, conta comigo em casa, ó. 1, 2, 3. Começou. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Gilson e já se passaram muitos anos desde o dia que mudou completamente a minha vida, mas existem lembranças que o tempo não consegue mesmo apagar. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais nítidas essas lembranças ficam. Há dias em que basta sentir o cheiro da terra molhada ou ouvir o canto de um sabiá ao amanhecer, para que tudo volte à minha memória como se estivesse acontecendo tudo de novo. Meu pai é a figura central da minha história. O nome dele, Sebastião. Se existe alguém que eu admirei profundamente nesse mundo, esse alguém foi ele. Homem das mãos calejadas, simples, trabalhador, acostumado ao cabo da enxada, de poucas palavras, mas o coração dele era imenso. Eu nunca conheci ninguém tão honesto quanto meu pai. Ele era daqueles homens que ensinavam muito mais pelo exemplo do que pelos discursos. Bastava observá-lo trabalhando de sol a sol para entender o verdadeiro significado da palavra dignidade. Meu pai nasceu e cresceu num pequeno sítio, herdado dos meus avós. Era uma propriedade modesta, mas extremamente bem cuidada e produtiva. Cada cerca, cada árvore frutífera, cada pedaço daquela terra carregava um pouco da história da nossa família. E foi ali que ele construiu sua vida. Casou-se com a minha mãe, Dona Geralda,
levantou nossa casa e sonhou em formar uma família grande. Mas Deus tinha outros planos. Depois que eu nasci, a minha mãe começou a enfrentar sérios problemas de saúde. Os médicos disseram que ela não poderia mais engravidar. E assim, eu acabei sendo filho único. Nunca ouvi, Paulinho, sinceramente, meus pais reclamarem disso. Muito pelo contrário, eles sempre diziam que eu era o maior presente que Deus havia concedido a eles. Infelizmente, a felicidade da nossa família durou menos do que todos imaginávamos. Quando eu tinha apenas 12 anos de idade, a minha mãe partiu desse mundo. Ainda hoje me lembro do silêncio daquela casa depois do sepultamento da mamãe. O fogão a lenha aceso, as panelas no lugar, o vestido dela pendurado atrás da porta. Tudo parecia esperar por alguém que jamais voltaria. Foi meu pai, sabe, Paulinho, quem segurou a minha mão naquele período tão delicado, tão difícil. E o meu pai, ele nunca permitiu que eu me sentisse sozinho. Aprendeu a cozinhar. Eu vou dizer uma coisa, meu pai aprendeu a cozinhar ainda melhor do que a minha mãe, você acredita? Ele lavava as minhas roupas, acomodava as roupas e utensílios todos dentro de casa, assim como não deixou eu parar de estudar, me acompanhava nos estudos e ao mesmo tempo cuidava sozinho de todo o sítio. Muitas vezes eu acordava antes do amanhecer e via a luz da cozinha já acesa. Ele estava de pé, preparando o café antes de seguir para o curral. Jamais ouvi do papai: isso não, isso eu não quero, isso eu não faço. Não, o papai não era de reclamar. Nunca. À medida que eu fui crescendo, a nossa ligação ficou mais forte. Nós não éramos apenas pai e filho. Nós éramos amigos. Conversávamos sobre tudo. Trabalhávamos juntos. Ríamos juntos. Compartilhávamos nossos medos, nossos sonhos e nossos planos para o futuro. Foi ali naquele pedaço de terra que eu aprendi praticamente tudo o que eu sei sobre honestidade, trabalho e respeito pelas pessoas. Quando completei meus 22 anos, surgiu uma oportunidade que mudaria o rumo da minha vida. Eu queria me formar técnico agrícola. Embora já entendesse bastante da lida do campo, eu sabia que eu precisava estudar um pouquinho mais para acompanhar as novas técnicas que estavam chegando. O curso seria oferecido lá na pequena cidade ao qual pertencia o sítio. Além disso, havia um outro motivo que me puxava para lá. A Maria José. Eu já me encantava por ela. Eu já conhecia a Maria José há pelo menos uns 2 anos e meio. Ou simplesmente a Zezé, como todos a chamavam. Nós nos conhecemos numa festa da igreja e pouco tempo depois já estávamos completamente apaixonados. Ela era doce, inteligente, trabalhadora e possuía aquele sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Meu pai percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Um dia, sentado na varanda depois do jantar, ele olhou assim para mim, sorriu daquele jeito discreto que só ele tinha e falou: acho que o coração do meu filho já escolheu o caminho dele. Eu sorri sem coragem de responder. Ele acertou. Mudei-me para a cidade para estudar e também para ficar mais perto da Zezé. Mesmo morando longe do sítio, eu não deixava de visitar o meu pai. Não, de jeito nenhum. Na verdade, longe era apenas um modo de dizer, porque o sítio ficava a apenas 9 quilômetros da cidade. Em poucos minutos, eu estava lá, fosse de bicicleta, a cavalo, com o trator e até a pé. Quase todos os finais de semana eram passados ao lado do papai.
Se havia algum conserto para fazer, eu ajudava. Se precisava vacinar algum animal, eu estava presente. 6 anos depois da minha mudança, eu e a Maria José nós nos casamos. Construímos nossa vida na cidade, vieram os nossos filhos. Primeiro nasceu nossa menina e alguns anos depois chegou o nosso menino. A nossa casa ficou cheia de risadas, brinquedos espalhados pelo chão e aquela bagunça gostosa que só as crianças conseguem fazer. Enquanto isso, o meu pai continuava morando sozinho no sítio. Muita gente perguntava por que ele não vendia a propriedade para viver pertinho da gente. Mas quem conheceu o seu Sebastião sabia que isso jamais iria acontecer. Ele amava aquelas terras. Aquele sítio não era apenas para ele uma terra, era a própria história dele. E onde estavam enterradas suas lembranças, seus sonhos, sua juventude e o amor que ele viveu ao lado da minha mãe. Eu insistia para que ele passasse alguns dias conosco na cidade e ele sempre respondia sorrindo, com aquele jeito dele de levar a mão ao queixo. Ô filho, você sabe que o meu lugar é aqui. Enquanto Deus permitir, eu vou cuidar dessa terra. E vem você, mais a sua mulher, sempre passear por aqui com seus filhos. Eu respeitava a decisão do meu pai. Eu nunca imaginei que uma simples visita transformaria para sempre a minha existência. Até hoje me lembro exatamente daquela data, Paulinho. Era véspera do Dia dos Pais, segundo sábado do mês de agosto. Como no domingo eu passaria o dia com a minha família e também com o meu sogro, o seu Robério, pai da Maria José, resolvemos eu e a Mazé antecipar a nossa comemoração. Eu estava doido para render aquela homenagem ao meu pai. Eu havia comprado um presente especial para ele. Eu tinha feito uma pequena viagem e eu encontrei algo extraordinário. Eu encontrei um carro de boi perfeito. Meu pai amava carros de boi, mas eu encontrei uma miniatura perfeita. A parelha dos bois, sabe? Tudo direitinho. Era tão perfeito o brinquedo, a miniatura, que até a roda do carro de boi, ela tinha aquele cantado ou aquele chorado que rodas de carros de boi possuem. Era perfeito. E ainda o carro de boi, ele vinha carregado de madeira e tinha até um carreiro. Quando eu olhei, quando eu coloquei os olhos naquilo, eu falei, pronto, achei. Isso aqui é o presente do meu pai. Eu comprei aquele presente pro meu amado e adorado pai. A miniatura do carro de boi. A ideia era exatamente aquela, passar o sábado inteirinho com o meu pai. E iria eu, a Zezé, minha mulher, nossos filhos, almoçaríamos juntos e conversaríamos bastante. Eu ia deixar que as crianças brincassem pelo quintal do sítio e principalmente poder entregar aquele presente lindo para o meu pai. A miniatura do carro de boi. Era um plano simples, bonito e cheio de carinho. Mas jamais passou pela minha cabeça que aquele seria o dia mais triste da minha vida, Paulinho. Saímos cedo da pequena cidade. As crianças estavam animadas. Levamos o presente cuidadosamente embrulhado. Eu tive todo cuidado, coloquei no porta-malas do carro. Eu tinha certeza que meu pai ia se emocionar com aquilo. E durante todo o trajeto, eu imaginava a alegria do papai ao nos ver chegando e principalmente ganhando aquele presente tão diferente do Dia dos Pais. Porque era normal, né? A gente dar uma cueca, uma camisa, um cinto, um relógio. Isso é normal. Agora, uma miniatura de um carro de boi tão perfeito como aquele era muito diferente. Mas assim que eu entrei na estrada de terra que levava ao sítio, alguma coisa começou a me incomodar, sabe, Paulinho?
Os cachorros latiam de um jeito diferente. Eu não sei. Escutei até um cachorro uivando, parecia um choro mesmo, sabe? Aquele uivo canino, parecia um choro. De repente, a manhã que prometia tanto no sábado, ela foi ficando triste. Era um latido aflito daqueles cães e ao mesmo tempo insistente. Quando eu parei o carro diante da casa do meu pai, aí que eu senti um aperto inexplicável no peito. Aí eu cheguei bem à porta da casa do papai e estranhei, porque quando eu cheguei lá, já 9 horas da manhã, meu pai era um homem que levantava 5 e a porta estava fechada. A porta estava fechada, estava trancada ainda. Então eu bati na porta da casa do papai. É possível, será que ele está dormindo ainda? 9 horas da manhã, não. Deve ter saído. Pensei, papai, ele pode ter feito alguma pequena viagem, ou quem sabe, foi até a cidade. Aí eu bati, insistindo em bater na porta. E comecei a chamar por ele. Pai! Pai, é Gilson! Ô pai! Pai, aqui é o Gilson! E nada. Os cachorros corriam de um lado para o outro, inquietos. A casa permanecia completamente fechada. Eu insistindo em bater na porta, nenhuma resposta. Olhei para Zezé, a minha mulher. Ela também estava assustada. Eu contornei a casa, conferi as janelas todas trancadas. Foi então que eu bati também na janela do quarto dele. Pai! Ô pai, é o Gilson! Pai! Nenhuma resposta. Ô Paulinho, eu comecei a ficar tão aflito com a situação que eu me lembrei do paiol onde o papai também guardava umas ferramentas. E por lá havia um pé de cabra. Eu fui buscar o tal do pé de cabra. E foi com aquele instrumento, aquela ferramenta, que eu acabei arrombando a porta da casa do papai. Eu fiquei desesperado. Talvez numa outra situação eu não fizesse aquilo, mas me bateu o desespero. É um aviso de que alguma coisa estava acontecendo com meu pai. Arrombei a porta. Eu fui empurrando a porta e entrei correndo. E bastaram alguns poucos segundos para que o mundo desmoronasse de vez diante dos meus olhos. Meu pai, meu amado e querido pai, seu Sebastião, estava na cama dele. Mas quando eu toquei o corpo do papai, gelado e sem vida. Sim, meu pai estava morto. Encontrar o meu pai morto daquela maneira foi uma dor que eu jamais consegui explicar. Eu chorei feito criança. A minha mulher, ainda bem que ela tomou essa providência para que nossos filhos não ficassem chocados. Ela segurou as crianças lá fora porque elas estavam entretidas com borboletas. Então a minha mulher, ela teve essa sensibilidade de segurar as crianças. Ela sabia que eu estava desesperadamente sofrendo. Existem sofrimentos que a gente consegue colocar em palavras e outros não. Até hoje, Paulinho, quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo lembrar do silêncio daquela casa. Era um silêncio pesado, diferente. Parecia que as paredes também choravam. Durante dias... Bom, eu nem quero contar o restante daí para frente, tá? São lembranças que não me fazem bem. Durante dias a minha cabeça não parou de fazer perguntas. E se eu tivesse ido ao sítio um dia antes, meu Deus do céu? E se eu tivesse insistido mais uma vez para que ele viesse morar comigo? Será que meu pai estaria vivo? E se eu tivesse telefonado naquela noite para ele? Mas eu queria fazer surpresa.
Eu tinha medo de falar com ele e entregar que eu ia dar o melhor presente do Dia dos Pais que ele podia receber, a miniatura do carro de boi. A gente sabe que existem perguntas que nunca terão resposta, mas o coração insiste em fazê-las mesmo assim. No meio daquela tristeza toda, havia uma imagem que me machucava profundamente. O presente. Oh, meu Deus! Eu cheguei a pensar em deixar aquele presente embrulhado para sempre. Mas, passados uns dias, eu desembrulhei. Vi a beleza daquele carro de boi. Não era um brinquedo qualquer. Um artesão havia construído tudo em madeira, com riqueza de detalhes impressionante. Os 2 bois pareciam vivos, a parelha de bois. O carreiro seguia à frente conduzindo a junta com as rédeas na mão. Tudo feito em madeira, tudo detalhado. O carro vinha carregado de toras de madeira perfeitamente esculpidas. As rodas tinham até os pequenos encaixes das antigas carroças e cada pedaço da madeira havia recebido acabamento cuidadoso. Quando você girava assim a roda do carro de boi, ela chorava, como choram as rodas dos carros de boi de verdade. Quando eu vi aquela peça, naquela feira de artesanato, eu tive a certeza de que era o presente perfeito para o Dia dos Pais, especialmente para o meu pai, né? Passei dias imaginando o sorriso dele, imaginando onde ele colocaria aquele carro de boi dentro da sala, imaginando as histórias que contaria sobre os antigos carreiros que ele conheceu quando ele era menino, depois quando ele era rapaz. Mas nada disso aconteceu. O presente jamais chegou às mãos dele. Acabei colocando aquela miniatura sobre um móvel da sala e ali ela prosseguiu, continua. Durante muito tempo, bastava os meus olhos encontrarem aquele pequeno carro de boi para o meu coração apertar outra vez. E era sempre assim, sabe? Sempre que chegava a véspera do Dia dos Pais, eu me lembrava e eu olhava para o presente que eu não entreguei. O carro de boi, no mesmo lugar, lindo. Não, eu nunca deixei que meus filhos brincassem com aquele carro de boi. Não, aquele era especial. Eu não entreguei para o meu pai, mas ele pertencia ao meu pai. Deu para entender? Então, quando chegava Dia dos Pais, eu pensava comigo, puxa, se eu tivesse a oportunidade de entregar esse presente para o meu pai, se eu pudesse. E durante muitos anos foi assim, sabe? Muito tempo, muitos anos. Certa noite, tomado pela culpa, eu desabafei com a Maria José. Ô Zezé, eu não devia ter deixado meu pai sozinho naquele sítio. Ela segurou a minha mão. Gilson, você fez tudo o que podia. Eu balancei a cabeça. Eu não fiz, Zezé. Se eu tivesse insistido mais, talvez ele tivesse ido morar com a gente na cidade. E se ele estivesse morando conosco, se passasse mal, a gente veria, nós iríamos socorrê-lo. Quem sabe ele estivesse vivo até hoje. Ela nem me deixava terminar. Quantas vezes você pediu para ele sair daqui? Quantas vezes? Eu nunca fui contra, pelo contrário. Sempre disse que havia um lugar para ele na nossa casa. Seu pai é que amava essa terra mais do que qualquer outra coisa. Você respeitou a vontade dele, Gilson. Foi só isso. Eu sabia que a minha mulher não estava errada. Ela estava certa. Mas também você sabe, Paulinho, que a culpa não obedece à razão. Ela simplesmente mora dentro da gente. Foi justamente dessa culpa que nasceu uma decisão que mudou completamente a nossa vida. Alguns meses após o enterro do papai, eu conversei com a Maria José. Disse que eu não conseguia imaginar outra família morando ali naquele sítio, que eu não suportava a ideia de vender também aquelas terras. Seria como se eu estivesse traindo meu pai. Muito menos de deixar aquelas terras abandonadas. Cada canto dali
tinha um pedaço da história do meu velho. Cada árvore havia sido plantada por ele, ou pelo meu avô, ou pela minha mãe, ou pela minha avó. Cada cerca carregava suas marcas. Então eu fiz uma proposta. Eu queria que nós fôssemos morar definitivamente no sítio. Além da ligação emocional, havia também um motivo prático. Eu era agora técnico agrícola formado. Eu conhecia bem o trabalho no campo. Eu vivia trabalhando para outros sítios, outras fazendas. Ora, por que também não trabalhar naquilo que era meu? Eu sabia que eu poderia aumentar a produção, modernizar algumas atividades e fazer aquela propriedade prosperar sem destruir a sua essência. A Zezé ouviu tudo que eu tinha para falar para ela em silêncio. E depois a minha mulher maravilhosa, né? Depois ela sorriu daquele jeito sereno que sempre me encantou. Talvez se fosse outra, se recusaria, mas a Zezé não. Ela disse: se esse é o lugar onde o seu coração encontra a paz, Gilson, ora, então será também aqui o nosso lar. E pouco tempo depois, nós nos mudamos. Como o sítio ficava a apenas 9 quilômetros da cidade, a mudança não trouxe grandes dificuldades. Nós já tínhamos carro. Todos os dias, a Zezé levava as crianças para a escola na cidade e voltava tranquilamente 9 quilômetros, tão fácil. A estrada era de terra, é verdade, mas sempre foi muito bem conservada, muito boa. Em poucos minutos nós estávamos na cidade. A vida encontrou um novo ritmo. O sítio voltou à aterrissada. As crianças cresceram correndo pelo mesmo quintal onde eu havia brincado. Subia na jabuticabeira, na mangueira, na goiabeira, pescavam no açude, corriam atrás das galinhas. Era impossível não lembrar da minha infância. Mesmo assim, havia uma data que continuava sendo extremamente difícil para mim. Todo segundo domingo de agosto, todo dia dos pais, era impossível olhar para aquela miniatura do carro de boi. Ela permanecia no mesmo lugar, sempre limpa, sempre bem cuidada. E todos os anos eu me fazia a mesma pergunta: como teria sido a expressão do meu pai ao receber aquele presente? Sabe, aquilo ficou na minha mente, eu ficava me perguntando. E eu nunca encontrei uma resposta. Os anos foram passando sem que eu percebesse. Uma década inteira havia ficado para trás. Minha filha, a Helena, já estava agora com 16 anos. Nossa, estava se transformando numa linda moça. Meu filho, o Marcos, agora com 14 anos, já começava até a me ajudar em alguns serviços do sítio, exatamente como eu fazia com meu pai quando eu tinha a idade dele. A vida seguiu seu rumo. E eu acreditava finalmente que as feridas começavam a cicatrizar. Foi justamente nessa época que uma antiga lembrança voltou com força à minha memória. Uma das muitas coisas que meu pai me ensinou quando eu era ainda menino, naquela época, eu sempre ria quando ele falava aquilo. Já hoje, bem, eu já não tinha tanta certeza de que fosse apenas uma velha superstição do interior, crendice, costume interiorano. Meu pai dizia o seguinte para mim, e muitas coisas ele havia aprendido com meu avô. Algumas eu sabia que eram pura experiência da vida do campo. Outras, eu sempre achei que fossem lendas, superstições, crendices, mas aquela nunca tinha saído da minha memória. Ele dizia o seguinte: filho, presta atenção, quando um galo canta fora de hora, no meio da madrugada, no começo dela, sem motivo nenhum, é porque o galo está enxergando alguém que nós não conseguimos ver. Como assim, pai?
Se um galo cantar de madrugada fora de hora, o horário habitual do galo você sabe, a partir das 3, 4 da manhã, 5 da manhã, ok, o horário do galo, mas fora disso, se um galo cantar, é porque ele está vendo uma pessoa que já não está mais nesse mundo. Ele está vendo alguém que morreu. Rapaz, o senhor acredita nessas coisas? Ele apenas respondia: um dia você vai me entender, filho. Durante anos, eu nunca mais pensei naquele assunto. Até que nós chegamos àquela noite. 10 anos que meu pai havia falecido. Estávamos de novo numa véspera do Dia dos Pais. Sábado. Eu fui dormir com a Zezé. Nossos filhos não estavam em casa, estavam na casa da avó na cidade. Naquele dia no sítio, eu e a Zezé. Aí fomos dormir. Eu não sei quanto tempo eu já havia dormido, mas de repente eu escutei o cantar daquele galo. O galo cantando forte, alto, e ao mesmo tempo que ele cantava eu ouvia um bater de asas do galo. Era como se o galo quisesse realmente chamar a atenção, mas não era o horário habitual do galo. Nós tínhamos passado 40 minutos da meia-noite. Não era o horário do galo cantar. E na hora me veio aquela lembrança daquilo que meu pai dizia, que quando um galo canta de madrugada fora do horário, é porque ele está vendo coisas que nós não podemos ver. É porque o galo está enxergando alguém que não está mais nesse mundo. Eu até dei uma risada com a lembrança e voltei a fechar os olhos na tentativa de dormir. No entanto, o galo insistia na sua cantoria, continuava a cantar ao tempo em que ele cantava e também batia asas. Olhei novamente para o despertador sobre o criado mudo. 50 minutos da madrugada já do domingo dos pais. Não era a hora do galo estar cantando. E principalmente com aquela insistência do galo. O canto dele ecoava forte pelo terreiro. Eu franzi a testa e estranhei o canto daquele galo tão fora de horário. Nosso galo, inclusive eu dei a ele o nome de Majestade, um galo carijó lindo. Ele jamais cantava naquele horário. O Majestade cantava anunciando a chegada do amanhecer, sempre perto de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nunca antes disso, e nunca daquele jeito, com tanta insistência. Esperei mais um tempo, mais alguns segundos, na tentativa ainda de voltar a dormir. Mas o canto não era um canto isolado. Ele tornou a cantar, insistente, e depois outra vez, e mais uma, sem parar. Não era um canto comum do galo. Parecia um chamado desesperado, um aviso mesmo. Senti um arrepio percorrer minha nuca. Lembrei de novo das palavras do meu pai. Sempre quando um galo canta fora de hora, é porque ele está vendo alguém que nós já não podemos ver. Alguém que já partiu desta para uma melhor. Eu balancei a cabeça. Bobagem. Eu sussurrei para mim mesmo. Besteira. Eu não queria acreditar naquilo. Até que, diante de mais um cantar do galo, a Zezé continuava dormindo gostoso, pesado ao meu lado. Eu não quis acordá-la. Levantei devagar, ainda para não acordar a Zezé. Peguei a minha lanterna, calcei apenas os chinelos e caminhei silenciosamente até a porta da cozinha. E quando eu abri, o ar frio da madrugada daquele mês de agosto bateu no meu rosto. Lá fora reinava um silêncio estranho.
Tinha um ventinho, mas parece que eu não escutava nem os grilos e nem os sapos, nem mesmo o barulho das folhas das árvores, só o galo. Então eu iluminei o terreiro. Majestade, o galo estava parado perto do galinheiro, as penas completamente eriçadas, as asas entreabertas, a cabeça erguida para um ponto fixo na escuridão. Não, ele não olhava para mim, olhava para alguma coisa atrás de mim, ou além de mim. Meu coração começou a bater mais forte. Passei lentamente o facho da lanterna pelo quintal. Nada. Apenas as árvores. Mais alguns metros, nada. E então, no instante em que a luz alcançou a porteira de madeira, eu vi. Era uma silhueta. Alta, assim fora do comum, fora do normal. Uma silhueta completamente imóvel. Eu não consegui distinguir o rosto, até porque era uma silhueta. Nem as roupas. Apenas a forma de uma pessoa parada, olhando na direção da casa. Meu braço inteiro gelou. Sem perceber, eu mantive a lanterna apontada por alguns segundos. Foi tempo bastante. A figura pareceu notar que eu estava observando-a e, no movimento lento, virou ligeiramente a cabeça na minha direção. Meu corpo inteiro travou nessa hora e, num reflexo, eu abaixei imediatamente a lanterna, respirei ofegante e foi exatamente nesse instante que eu escutei passos lentos, mas pesados, vindo pelo terreiro, na direção da casa. Aquelas pisadas fortes. Não esperei para descobrir quem era. Eu corri de volta para dentro, fechei a porta da cozinha, atravessei a cozinha quase tropeçando nos próprios pés, entrei no quarto completamente sem ar. A Zezé acordou assustada. Gilson, o que foi? O que aconteceu? Eu mal consegui falar. Zezé, tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Ela se sentou na cama. Alguém? Quem? Eu vi uma pessoa perto da porteira e ela me pareceu estar vindo para cá. A Zezé tentou me acalmar. Você deve ter visto uma sombra de alguma árvore. Eu balancei a cabeça. Não. Eu vi como se fosse uma pessoa mesmo, uma grande sombra, uma silhueta de alguém. Eu vi. Antes que ela pudesse responder, nós dois então ouvimos uma voz. Uma voz que não era diferente, pelo contrário. Me era uma voz muito familiar. E chamou o meu nome. Gilson. Meu sangue congelou. Olhei imediatamente para Zezé. Ela também havia reconhecido. Era impossível confundir. Aquela era a voz do meu pai. A mesma voz que eu não escutava havia 10 anos. Quase sem conseguir respirar, eu murmurei: meu Deus, Zezé, é o meu pai. A Zezé segurou o meu braço com tanta força que as suas unhas chegaram a machucar minha pele. Ela balançava a cabeça desesperadamente e disse: não é o seu pai. E escuta o que eu estou dizendo, não é. Não é o seu pai, seja lá o que for. Está usando a voz dele. Está usando a voz do seu pai, mas não é o seu pai. Quando a Zezé acabou de falar assim, nós escutamos as batidas na porta da frente da casa. Era assim que a pessoa batia. 3 batidas secas ecoaram na porta da frente. Depois mais 3. A casa inteira pareceu estremecer. Logo em seguida, a mesma voz voltou, dessa vez mais próxima, mais nítida, mais assustadora. A voz do meu pai: Gilson, abre a porta, meu filho. Gilson, meu filho, abre
abre a porta. A Zezé praticamente se lançou à minha frente, seus olhos estavam cheios de pavor. Ela segurou assim o meu rosto com as duas mãos e falou quase sem voz: Não, Gilson, pelo amor de Deus, não abra. Gilson, porque se for quem você está pensando que é, ele não precisaria bater para entrar. E se está pedindo licença, é porque não é quem está dizendo que é. Você entendeu? Você entendeu? A Zezé continuava segurando o meu braço e tentando me explicar que não era o meu pai. Eu nunca vou esquecer da expressão do rosto dela. Ela não estava apenas com medo. Ela parecia reconhecer um perigo que eu ainda não conseguia compreender. Sem dizer uma única palavra, ela então me puxou pela mão até a cozinha. Abriu rapidamente o armário e de lá retirou um pacote de sal grosso. Enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, ela começou a espalhar o sal junto à batente da porta, fazendo assim uma linha contínua de sal. Quando ela passou aquela linha de sal grosso ali perto da porta onde tivemos as batidas, de repente houve um silêncio e uma mudança. As batidas aconteceram, mas desta vez na janela. Da janela do nosso quarto. Gilson, filho, é o seu pai. E a Zezé me pedia: silêncio, não fale nada, não é o seu pai. Aí ela pegou o sal grosso e passou também, fez uma fila com ele ali na janela. E ainda nessa hora eu escutei novamente ela também: Gilson, é o seu pai, eu vim buscar o meu presente, filho, eu vim buscar o meu presente. Meu coração pareceu parar. O presente era o carro de boi, aquele que eu havia destinado a dar para o meu pai. Eu falei de novo para a Zezé: Zezé, ele falou do presente. Você comprou para mim, Gilson, abre, eu vim buscar o meu presente. Eu quero receber meu presente do Dia dos Pais. E quando eu escutei aquele apelo, eu entendi que fosse o meu pai de fato, que queria receber o presente do Dia dos Pais. Eu até fiz menção de caminhar em direção à porta para abrir aquela porta, para que eu permitisse a entrada dele. Mas ela, a Zezé, ela percebeu, ela segurou meu braço com toda a força. Não escuta essa voz, Gilson, não escuta. Ela terminou de espalhar o sal, correu até a estante da sala e pegou a Bíblia. Ao pegar a Bíblia, ela abriu quase ao acaso e começou a rezar em voz alta. Cada palavra parecia sair entre lágrimas e o ambiente da casa ficou pesado como nunca havia sentido. E foi então que aconteceu. A voz já não era mais a voz do meu pai agora. Aquela voz, na verdade, deu uma gargalhada. Primeiro baixa, depois mais alta, muito alta, uma gargalhada, mas não era mais o meu pai. Aquele som não tinha absolutamente nada de humano. Parecia que várias gargalhadas se misturavam numa só. As janelas chegaram a vibrar de casa. O galo tornou a bater as asas lá fora. E aquela risada terminou numa voz completamente diferente, grave, rascante, cheia de desprezo. Tanto faz seu pai ou eu. O presente será meu. Esse presente é meu. E fez-se silêncio. Então a voz voltou, agora quase sussurrando: eu também sou pai. Eu também tenho filhos. Eu também sou pai. Eu também mereço um presente assim. Entregue para mim. Apertei a Bíblia contra o peito. A Zezé continuava rezando sem parar. Quanto mais ela orava, mais aquela presença parecia perder a força. As batidas cessaram. O vento parece que voltou a soprar. As folhas das árvores começaram novamente a balançar.
Os grilos voltaram a cantar e, por fim, o galo silenciou. Nenhum de nós teve coragem de abrir a porta ou a janela. Bem, assim como também nós não conseguimos voltar a dormir. Passamos o restante da madrugada rezando, sentados um do lado do outro, esperando o primeiro raio de sol nascer. Na manhã seguinte, sendo justamente o Domingo dos Pais, fomos até a cidade e conversamos com o padre Clemerson. Ele ouviu nossa história inteira sem nos interromper. Depois, mais tarde, ele foi até o sítio, benzeu a nossa casa, benzeu todos os cômodos, passou água benta nas portas, nas janelas e até no nosso terreiro, até no galinheiro eu pedi. Ele jogou água benta até sobre o Majestade, o galo. Quando terminou, apenas colocou a mão sobre o meu ombro e falou calmamente: "Ô Gilson, tenha calma. Nem tudo aquilo que bate à nossa porta merece ser atendido, tá? Aprenda isso." Aquelas palavras do padre Clemerson ficaram gravadas para sempre dentro de mim. Meses depois, eu e a Zezé, procurando compreender o que havíamos vivido, nós conversamos também com uma pessoa que era de um centro espírita da cidade, muito respeitado lá. Ele ouviu atentamente. Quando eu e a Zezé terminamos o nosso relato, esse senhor espírita disse com serenidade: "Olha, Gilson e dona Zezé, eu não posso afirmar o que aconteceu naquela madrugada, mas existem espíritos perturbados que procuram se aproveitar da dor, da culpa, da saudade das pessoas. Talvez aquela presença jamais tenha sido seu pai. Talvez apenas tenha usado a lembrança dele para tentar conquistar a sua confiança. Mas saímos dali com uma certeza. Naquela madrugada, quem chamou pelo meu nome, Gilson, quem se identificava dizendo que era o meu pai, não, na verdade não era quem dizia ser. Não era o meu pai. Era outra coisa. Depois disso, aconselhado que eu fora pela Zezé, eu doei o carro de boi para a igreja, para o padre Clemerson. Ele, em todo o presépio, ele coloca o carro de boi como enfeite e ele sempre faz muito sucesso entre crianças e adultos também. Eu acho que foi o melhor destino que eu dei ao presente que um dia eu havia comprado para o meu velho pai. Paulinho, essa é a minha história e eu espero merecer por parte de vocês muitos comentários a partir de agora.